Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 13 de abril do ano da graça de 2021 e, mais uma vez, o privilégio de podermos começar o nosso dia olhando para a palavra e procurando eh, interiorizar um pouco melhor, um pouco mais, de uma forma mais profunda, o texto que no passado domingo consideramos. Mas eu devo-vos dizer que estou profundamente tocado e impressionado com este texto de Miqueias. A palavra é exatamente isso, é uma forma permanente do Senhor nos surpreender, de nos tocar, de nos transformar. E esta a proximidade agora, neste momento, com o profeta Miqueias e com tudo aquilo que o Senhor disse e trouxe até nós através dele, de facto está a ser muito, muito tocante, muito transformador para mim. E espero que todos nós, como igreja, possamos estar a usufruir desta intervenção muito específica, mas que faz tanto sentido. Faz tanto sentido. A dificuldade que temos sempre com estes textos, e lembrámos isso no início, tem a ver com o facto. Bom, Miqueias profetizou para 8 séculos antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, portanto, numa distância temporal tremenda e de circunstâncias também. Mas a verdade é que Deus está a falar para o seu povo, para o povo que ama. E nós somos hoje este povo. E não há dúvida nenhuma que Miqueias está a ser usado de uma forma muito particular para contextualizar. Inclusive, creio eu, estou mesmo convencido disso, que de uma forma muito específica profetizar para dias como os nossos, nos quais, pós a manifestação de Cristo, o povo de Deus é convocado para continuar a missão que Deus lhe tem dado, mas lidando exatamente com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, que esses não mudam, porque o coração humano lida com as mesmas dificuldades desde sempre. E por isso, olhar para este texto, apesar desta distância, só posso reconhecer, e cada vez isso se torna então também mais presente e mais compreensível na minha mente e no meu coração, de que Deus está a falar connosco neste tempo e para estas circunstâncias em que estamos. Muito do ambiente de perigo, de dificuldades que o povo de Israel vivia naquela época, nós o vivemos hoje. Com tipos, provavelmente, de inimigos diferentes, de ataques diferentes, mas que podemos perceber que, em última análise, são realmente as mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades. E depois, como ele há pouco lembrava, o coração do homem é sempre o mesmo e nós lidamos com as mesmas fragilidades. E de facto, quando no domingo considerávamos o capítulo 6, é um ambiente difícil. Como partilhava com os irmãos, este ambiente do tribunal é-nos difícil. Aliás, este ambiente vem alimentar algumas ideias que algumas pessoas têm de que Deus é um Deus austero, um Deus castigador, um Deus que duro, um Deus pouco amoroso, sempre pronto para julgar e para castigar, para corrigir. E, portanto, o ambiente que de todo não nos é confortável pode criar em nós algum distanciamento e algum endurecimento do nosso coração para ouvir o que Deus está-nos a dizer. Mas a verdade, amados, a verdade é que os tribunais da nossa realidade, e transportando este exemplo para a nossa vida do dia a dia, os tribunais, em última análise e como mais profundo objetivo, tem como alvo corrigir, acertar a vida das pessoas, ajustar contas, é verdade, mas procurar que haja restauração. Bem, sabemos que infelizmente esse conceito se tem perdido, mas
É isso que está por detrás do conceito do tribunal. Deus que foi quem criou este conceito, e este é um dos aspectos que eu queria que nós nos lembrássemos. Quem criou este conceito de tribunal não foram os homens, não foi Deus que pensou, olha, vou aproveitar este exemplo. Não, Deus é que determinou este ambiente de prestação de contas. É Ele que o descreve e é Ele que o usa para nos ensinar e para nos exortar a voltarmos aos seus caminhos. Porque esta é uma realidade, amados, à qual nós, gostemos ou não, faz parte da intervenção de Deus. Este texto de Miqueias é, obviamente, muito claro, mas quando Paulo é inspirado pelo Espírito Santo ao escrever a segunda carta aos Coríntios, ele é muito claro, e Deus é muito claro, capítulo 5 e versículo 10. No contexto de Deus estar a falar através de Paulo sobre as coisas que virão mais tarde, depois da nossa passagem aqui por esta terra, ele diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, este ambiente de tribunal, este ambiente de prestação de contas, é uma inevitabilidade no nosso relacionamento com Deus. Agora, temos sempre, e é esta beleza que encontramos no texto de Miqueias e que foi surpreendente para mim nestes dias, é perceber que Deus, usando um instrumento que para nós nos é difícil, como o conceito do tribunal, o faz manifestando aquilo que Ele é, um Deus de amor. E por isso, aquelas expressões, povo meu, ouvi-me. Embora o ambiente seja desconfortável, difícil, quem está a exercer, quem está a intervir é um Deus de amor, um Deus que nos ama muito, um Deus que não tem prazer nenhum em que nós soframos as consequências dos nossos erros. É um Deus que está a agir para remediar e para nos chamar, acima de tudo, mais do que ao ajuste de contas, nos está a chamar para a intimidade com Ele. E por isso a declaração com que termina este texto: venham para o meu caminho, venham para perto de mim, venham a caminhar comigo. Meus amados, não podemos ficar indiferentes a esta intervenção de Deus. E por isso, ao longo desta semana, enquanto formos esmiuçando alguns aspectos deste texto, precisamos de ter no nosso coração enraizado. O ambiente é desconfortável. A intervenção não é fácil, mas é um Deus de amor que está a intervir e que, em última análise, tem como maior e mais profundo desejo que nós caminhemos perto dele e possamos manifestar a sua vontade e a sua presença nas nossas vidas. Creio que vale a pena pensar nisto quando olhamos e consideramos este texto no nosso coração. Que o Senhor possa nos abençoar neste dia, que Ele possa dirigir os nossos passos e que nós possamos caminhar humildemente com Ele ao longo deste dia para a honra e glória. Vamos do seu nome e vamos continuar a orar e a cuidar-nos da oração uns dos outros. Um forte abraço, amados, e um dia muito abençoado.